TV Capital, a imagem de Goiás. Olá, bom dia para você. Estamos começando mais uma edição do Jornal Argumento aqui pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 21. E você pode nos acompanhar também pela internet, o endereço você sabe, tvcapitalgoiania.com. No programa de hoje a gente recebe com muita alegria, com muito prazer, o novo comandante do policiamento militar aqui da capital, comandante Queiroz. A gente vai conversar com ele sobre o trabalho da Polícia Militar, projetos da Polícia Militar e também, essa situação hoje que se criou na Polícia, não só civil, como também na Polícia Militar. Comandante, muito obrigado por atender ao nosso convite. Bom dia e seja bem-vindo. Bom dia, André. Bom dia aí os telespectadores. E a Polícia Militar agradece a oportunidade de manter essa interação aí com toda a comunidade, aonde é fundamental essa parceria, tendo em vista que o problema que aflige a comunidade tem que chegar ao conhecimento da polícia para que possamos dar essa resposta de forma mais eficiente e eficaz. Ok. Participa conosco também da entrevista, meu amigo, companheiro, jornalista Urias Júnior. Bom dia, Urias. Bom dia. Vamos a mais uma entrevista que seja produtiva. Sempre são. Comandante, o senhor assume o comando da capital, aonde o ex-comandante, ele deixa o cargo sob suspeitas de algumas irregularidades. Quais são as primeiras ações que o senhor já tomou para que a situação, num primeiro momento, dê uma tranquilidade para a sociedade, já que quando se fala de um possível envolvimento de uma instituição da Polícia Militar em algumas ações, para a sociedade gera aquela sensação assim de que a polícia não corresponde ao que ela espera? Olha, André, o que ocorre como nós estamos dentro de um Estado de Direito, um Estado democrático, qualquer ação ou conduta de qualquer cidadão, ela é apurada dentro dos princípios da legalidade, e o policial militar não é exceção. Todas as suas decisões, todo o seu trabalho está passível de ser investigado, averiguado a qualquer momento, porque nós somos os gestores públicos. E nós fazemos com tranquilidade, a Polícia Militar não tem nada a esconder, porque as ações dos componentes da Polícia Militar, naquilo que fere o arcabouço jurídico, ele é passível de ser apurado aí, e é o que está ocorrendo. Está aí correndo essa questão dessa denúncia, e onde está sendo apurado, e as medidas cautelares para se preservar, é previsto na legalidade o afastamento, que seja temporário, em qualquer circunstância, aonde vai ser apurado e ao final vai ser emitido então o parecer definitivo. E para que o trabalho prestado à sociedade não sofra solução de continuidade, fui designado aí para assumir aí o comando do policiamento da capital. Fazemos com tranquilidade, nós já estávamos trabalhando anteriormente, juntamente com o coronel Katayama, de tal maneira que todo o efetivo aqui da Polícia Militar que trabalha na capital continua desenvolvendo o seu trabalho, e vamos implementar os projetos que já estavam em andamento, e vamos, lógico, cada comandante tem o seu perfil, tem a sua maneira de desenvolver os seus projetos, e nós não seremos diferentes, e então nós estamos continuando um trabalho que já estava sendo feito e vamos implementar novas medidas, porque o trabalho da polícia é muito dinâmico. Comandante, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, até para fazer justiça. Dizem que substituir uma pessoa que está fazendo um mau trabalho é fácil, porque qualquer coisa que você faça melhor, você vai aparecer. O senhor está substituindo, na minha avaliação, um dos melhores comandantes que a gente teve na capital. O Katayama, por mais que pese sobre ele denúncias e que ele tenha que responder essas denúncias, a sensação de segurança deu uma melhorada durante o tempo que ele esteve no comando. O senhor também trabalhando conjuntamente com ele. Então, pesa sobre os ombros do senhor um pouco mais de responsabilidade, porque o senhor está substituindo um comandante que estava desempenhando um bom trabalho para a sociedade, do ponto de vista da segurança e do policiamento ostensivo, que é a responsabilidade da PM. Nesse aspecto, para dar essa continuidade que o senhor começou a aprofundar, dizendo que tem projetos a serem desenvolvidos, que projetos são esses? Como o senhor vê esse desafio
eu fiz aqui, fiz essa pergunta também para fazer justiça ao Cataiano, mas também querendo saber do senhor como suplantar, como melhorar o trabalho que já está sendo melhorado. Olha, o trabalho da Polícia Militar, ele, como eu salientei, ele é dinâmico, ele não atinge um patamar e fala que isso aqui já está bem, muito bom e nós vamos manter esse padrão. Ele tem toda uma dinamicidade, onde as estratégias, as táticas de atuar em cima do criminoso, das atitudes dos criminosos. Por quê? É sabido que o crime migra. Aquilo que hoje está sendo implementado e funcionando, daqui 15 dias, um mês, pode ganhar outra conotação, porque os criminosos vão migrando de maneira de atuar. Hoje eles atuam em cima de um segmento, amanhã ele passa a atuar em cima de outro segmento, e existe todo esse ciclo vicioso, onde os criminosos estão em permanente mutação. Agora, uma das coisas que nós temos que trabalhar sempre em termos de polícia militar é a questão da questão cultural do policial. Por quê? Eu reputo, como mais importante do que prender o criminoso é evitar que o crime ocorra. Nós temos que desenvolver uma postura proativa, onde o cidadão não vai ter o seu veículo roubado e depois nós recuperamos esse veículo e o restituímos. O ideal é que não se roube o veículo, não se roube a residência e o cidadão não sofra nenhuma agressão. Porque, embora o ideal é restituir o bem, mas agora, quando a vida é perdida, essa nós não temos como restituir. Então, o escopo nosso é fazer com que os nossos policiais desenvolvam esse trabalho proativo em conjunto com a comunidade, aonde nós estaremos desenvolvendo aí toda essa estratégia para que ela funcione, é fundamental que o cidadão nos traga os problemas que o afligem. O que ocorre ali? Ali tem uma boca de fumo, ali tem alguém que tem uma suspeição de ser pedófilo, é desmanche de carro, é qualquer conduta criminosa, aonde esse trabalho de parceria vai levar a nós desenvolvermos esse trabalho preventivo, proativo, com maior eficiência. Mas aí, comandante, tem alguns aspectos que a gente tem que abordar. Nós tivemos uma operação Sexto Mandamento, onde houve, queira ou não, um certo desânimo do policiamento, já que houve aí uma execração, a polícia foi execrada com uma polícia marginal. Tivemos agora essa questão aí do Monte Carlo, aonde também há suspeita de envolvimento da polícia. Agora sabemos que o policial, ele é um cidadão, ele é um ser humano, passível, né, de também se abater diante de algumas situações. E queira ou não, quando houve a operação do Sexto Mandamento, houve um abatimento em alguns segmentos da polícia, e esse também acaba refletindo, né? Porque o policial, ele trabalha e às vezes ele vê uma instituição e não pessoas sendo colocada como um contraventor ou como um bandido. Resgatar a autoestima do policial nesse momento seria a principal missão do senhor? Olha, esse trabalho que nós fazemos, nós temos aí, somos mais de 10 anos, desde o ano de 2000, que nós exercemos atividade de comando de unidades, trabalhamos no fronte operacional mesmo, vivendo aí esse problema que todos os policiais que trabalham diuturnamente, né, homens e mulheres que compõem a Polícia Militar, que enfrentam aí todas as intempéries, todas as adversidades, mesmo muitas das vezes a incompreensão de determinado segmento, onde o seu trabalho nem sempre é reconhecido do ponto de vista da execução da legalidade, porque tem uma conotação que ele deveria ter agido assim, assado. Então isso faz parte do comando, mostrar para o policial que ele está na conduta correta, aonde essa questão, igual dessas duas operações, que praticamente ela envolveu toda a instituição, mas nós temos que mostrar que isso é um processo dentro da democracia. Não somos uma democracia jovem ainda, e o Brasil só tem 500 anos de história, tem todo um trabalho ainda social para ser feito, onde temos todo um processo de amadurecimento das instituições, da própria sociedade, e nós temos que buscar com que esse policial não se deixe abater. Eu falei, faz parte do aprimoramento, aonde esse policial ele vai conviver com essas adversidades, vai verificar. Agora, aquele que tem a conduta impoluta, ele tem aí todo um zelo com a sua vida, esse não tem nada a temer, isso aí não o alcança. Agora, quem está sendo imputado dessas condutas, tem-se o remédio jurídico, onde vai ser imputado aí todos os procedimentos, né, para que seja apurado, e o policial também tem que ter a sabedoria, a sapiência de não deixar de se abater, porque
Quando ele deixa se abater, na verdade ele está prejudicando toda a sociedade que precisa dessa presença, porque ao lado da saúde e da educação, a segurança é um dos pilares da existência de uma sociedade sadia. Mas existe uma questão que a gente sempre debate aqui. Por mais que a população ela solicite a presença do Estado, que é representado através das polícias, existe um outro lado aonde parece-se que a sensação de impunidade ela aumenta. A presença da polícia nas ruas, diante do cidadão, ela, teoricamente, ela passa uma sensação de segurança. Mas às vezes acontece de a polícia aparecer, fazer uma prisão, uma detenção, dia seguinte a mesma pessoa está no mesmo lugar praticando o mesmo crime. Aí dizem que a polícia ela não age. A polícia ela é conivente às vezes com o crime. Inclusive várias vezes já entrevistamos aqui o comandante-geral, várias pessoas, e falam que as leis no Brasil elas colaboram muito para o desserviço da polícia militar, visto essa questão da descriminalização das drogas, pequenos delitos, que a pessoa mal chega na delegacia, presta um depoimento e já volta a cometer crimes. É a resposta para a sociedade, que vê um criminoso, faz a denúncia, a polícia militar chega e no outro dia a pessoa está no mesmo local cometendo o mesmo crime. Olha, André, essa questão, como eu salientei, nós somos uma democracia jovem, ainda está passando todo um processo de aprimoramento e evolução, aonde, se nós compararmos a nossa realidade com de outros países, a maneira como esses países já com mais tempo de história, já de existência como Estado, como nação, demonstra que isso é todo um processo evolutivo. No caso nosso aqui, dessa criminalidade reincidente, recalcitrante, aonde o cidadão lá, hoje ele denuncia, tem um indivíduo fazendo isso, aquilo outro, traficando, fazendo uso de droga, cometendo pequenos delitos ali. A legislação hoje, o nosso arcabouço jurídico, ele prevê determinados remédios para essas circunstâncias, aonde existe aí, a pessoa paga uma importância lá perante a justiça e responde o processo em liberdade. Então, mas isso aí é previsto na legalidade, isso aí foi votado pelos nossos representantes, quer dizer, existe todo um respaldo. Agora, isso depende também da sociedade se mobilizar e sensibilizar aí os gestores, os legislativos estaduais e federais, aonde vai se mudar essa realidade que permite tanto as polícias, bem como o judiciário, ele desenvolver um trabalho aonde esses cometedores de infrações contumadas vão ficar mais tempo respondendo aí presos. Porque enquanto não se transitar e julgar a primeira ação contra aquele indivíduo ali, o inquérito, ele pode cometer N vezes aquele mesmo delito, se for de pequeno potencial ofensivo, como são os pequenos furtos, que ele vai estar em liberdade e vai ser visto continuamente. Isso aí com certeza traz uma sensação de impunidade do Estado assim, perante a sociedade. Essa questão da descriminalização das drogas, de que forma o senhor vê, onde a gente tem um Supremo Tribunal Federal, onde a gente espera dali exemplos e principalmente um fortalecimento do cidadão de bem, que às vezes acaba sendo vítima, ou da própria pessoa que se torna vítima da droga. Como é que o senhor vê essa questão da descriminalização das drogas e como é que isso está acontecendo dentro do policiamento? Olha, é grave essa situação porque a partir do momento que se despenalizou o usuário, os traficantes aprenderam que já se utilizava anteriormente, agora com maior intensidade, aonde pessoas que pegam as pequenas porções, ele fala que é consumo próprio, é o uso dele, e aonde ele comercializa para o traficante. Isso aí tem feito com que a polícia fique naquela situação, usando aí o jargão comum, enxugando o gelo, porque prende-se um indivíduo e ele pode ser preso 70 vezes, que ele vai ser colocado em liberdade. O policial, antes de terminar lá o preenchimento do boletim de ocorrência na delegacia, no distrito, isso não significa que aquele indivíduo não pode ser preso. Todas as vezes que ele for preso com droga, ele pode ser levado, é levado ao distrito e é registrado, que vai materializando. Ele é detido, Ele é detido. Só que imediatamente ele é colocado em liberdade incontinente pelo delegado. Aí, enquanto não transitar e julgar nenhuma dessas ações, ele continua reincidindo N vezes. Comandante, eu sei que a população também sabe disso, a polícia militar cabe o policiamento ostensivo.
Mas também a gente sabe que existe a PM2, que é o Serviço de Informação da Polícia, e que a Polícia Militar também trabalha a investigação. A investigação que dê apoio a esse policiamento ostensivo. E aí o senhor falou nessa questão do crime contumaz. Vou usar um outro tema que está em voga esses últimos dias em Goiânia, que é a prisão do Cachoeira. O Cachoeira foi preso. Quem em Goiás não sabia que ele mexia com o jogo do bicho a partir de Anápolis? Quem em Goiás não sabia que ele era amigo de político A, B ou C? Que ele tinha ligações políticas, etc. Quem não sabia disso? E de repente faz um escândalo em cima de uma coisa que todo mundo já sabia. E aí eu pergunto para o senhor, que é uma outra situação que não tem diretamente a ver, mas serve como exemplo. Nós sabemos que o furto e roubo de carros, 90% dele acaba na Canaã. 90% dele acaba na Canaã, que é lá. Quantos de nós, já conversando entre amigos, não falamos, tem a Robalto. Eu fui comprar uma peça de carro, estava tanto, fui lá na Robalto, é tanto. Né? E tendo isso como certeza, porque não, aí não é só a Polícia Militar, a Polícia Civil também, que o senhor não responde por ela, mas aí é uma cobrança do cidadão aqui, com relação à atuação da polícia. Por que não fazer uma coisa mais efetiva, mais permanente, um serviço de inteligência maior, sei lá, colocando câmeras naquela região, ou seja, uma forma de combater o crime não só lá na hora que o cidadão é abordado para ter o seu carro roubado, mas também para evitar o que fomenta, na verdade, que é o comércio das peças dos carros roubados. Olha, nós esbarramos mais uma vez nessa questão do nosso arcabouço jurídico brasileiro, aonde não se admite a verdade sabida. Se você não tiver prova material, testemunhal e pericial, não adianta. Eu sei que ele cometeu o crime, ele está com todos os indícios, mas se eu não conseguir materializar, não basta eu saber, nós temos que provar essa questão. Então é o que acontece na Canaã. Ali tem todo um comércio, existe uma previsão legal aonde pode-se comercializar peça de veículos usados, produtos aí de perda total, o indivíduo pode comprar um veículo que inservível ali por algumas circunstâncias, né, e vai comercializar essa peça. Agora, é sabido também que no meio disso viceja essa questão do furto e roubo de veículos em Goiânia e na região metropolitana, aonde esses veículos roubados, parte deles com certeza caminham para aquela região. Só que então os indivíduos se utilizam justamente dessa legalidade, que ali você consegue comprar o capu, ali você não localiza peças que são passíveis de ser rastreadas pelo número que consta no Renavan, que é o Registro Nacional de Veículos. Então não tem como. Então você pega e aí eles pegam esses veículos, comercializam ali, porta, capu, suspensão, parte de motor e etc. Então, agora, a legislação nossa tem que mudar, isso foi feito em outros países próximos de nós, Argentina, no Rio Grande do Sul, onde existe uma regulamentação estadual, aonde que existem determinados quesitos que, em sendo observados, permite que se tenha um maior controle e restringe essa comercialização. Já existe processo em andamento, em uma parceria com a Polícia Civil, lá na Delegacia de Furto e Roubo de Veículos, aonde foi encaminhado já uma minuta, né, de uma proposta, aonde tentando normatizar melhor esse comércio, que fecha essas possibilidades de um indivíduo vender, que ele compra determinado desmanche de veículos aí de uma seguradora, um exemplo, e vem lá 200 portas. Só que com essas notas ele pode vender 1000 portas. Agora, ele tem que estar ligado, aquela porta tem que estar ligada a um veículo, que tinha uma placa, que tinha um registro, um Renavan. É isso que tem que ser feito. Porque, caso contrário, aquela mesma nota que ele comprou pode ser utilizada para esquentar N portas, né? Isso é um exemplo. Dentro desse contexto, dessa pergunta do Urias, mas abrangendo um pouco mais, lançaram essa balada responsável, cujo objetivo era tirar aquelas pessoas alcoolizadas e também fazer a recuperação de veículos roubados. No primeiro momento foi divulgados os números que foram comemorados. Aí, essa semana, mostrou-se que quase que dobrou o número de furtos e roubos de carro aqui em Goiânia. A ação da polícia pontual, ela gera resultado? Essas blitz, essas operações assim, elas geram resultado? Na opinião do senhor, ela tem um resultado efetivo? Porque os números mostraram que não, que aumentou o número de furtos de carro.
Porém, houve uma concentração da polícia naquele determinado período. A estratégia é essa ou é aquela do Urias da inteligência? Olha, então, é o somatório. Ações pontuais, ela resolve o problema pontualmente. Lógico, enquanto a polícia está naquele local, se manter uma estrutura de policiamento por determinado tempo, naquele local não vai acontecer aquele crime que estava ocorrendo anteriormente, e essas medidas foram tomadas para contrapor essa situação. Agora, isso é o somatório, porque o furto de veículo, o ladrão não rouba o carro, o criminoso, para ele usar. Ele vai ser trocado por droga, ele vai ser comercializado através da clonagem, ou ele vai ser por desmanche. Ele vai deixar o Estado. Isso aí perpassa essa questão da estrutura criminosa, vai ser trocado por droga, esse veículo vai ser esquentado aí através de uma forma de dublê, onde se roubava, hoje esse ano já praticamente não temos mais, mas se roubava aquele documento verde no Ciretrans do interior, os CRLVs, para se preencher com o dado do veículo roubado sob encomenda. Eu quero um veículo, marca tal, ano tal, cor tal e modelo tal. Quer dizer, isso ainda tem, eu sofri isso. Eu achei o meu carro clonado, eu achei o clone do meu carro dentro do Detran. Quer dizer, eu falei, então ele estava sendo usado, ele estava preso no Detran. Então, tem esses que vão ser, porque eles fazem isso, em primeiro lugar, para trafegar de Goiás até na divisa com Mato Grosso e ganhar a Bolívia. Outros ficam aqui circulando mesmo, né? Ficam aí folgadões, né? Estão circulando com esse veículo. Recebendo até cair. Multa. E gerando multa e transtorno na vida do cidadão. Agora, comandante, tem uma questão, depende do foco que a gente dá. Dia após dia, a gente tem mostrado na televisão criminosos. Para quem defende a polícia, é o trabalho da polícia que está prendendo criminosos. Para aquelas pessoas que têm medo, está aumentando a violência em Goiânia. Como é que se explica isso para o cidadão? Porque se a polícia prende muita droga, aí para a polícia é um resultado positivo, porque é a ação da polícia contra o crime de drogas, furtos, essas coisas. Para o cidadão, estamos sendo invadidos pelo crime. Como é que se explica isso para o cidadão? O trabalho da polícia de forma positiva e não o trabalho da polícia tentando minimizar essa sensação de insegurança. Olha, qualquer aglomerado urbano, à medida que ele vai se desenvolvendo, vai ampliando, né, a estrutura populacional, as riquezas circulantes, a questão aí de empregos, vai atraindo pessoas. E essa concentração urbana, Goiânia aqui já hoje é um importante polo aqui na região centro-oeste, é vista como uma das cidades mais empreendedoras. Isso aí não atrai só o cidadão que por aqui quer vir trabalhar, mas também os criminosos, porque aqui circula muita riqueza. E, infelizmente, essa é uma realidade que nós vivemos no Brasil, aonde tem riqueza em circulação, o criminoso vem por ali, porque ele quer se usufruir da força do trabalho alheio, né, que é o fruto do trabalho honesto, e ele vai tentar se locupletar com isso. Agora, o cidadão tem que entender que o Estado, né, através dos seus organismos, eles têm que estar preparados e capacitados para fazer frente a essa onda. Porque, igual eu falei, isso aí perpassa a questão do sistema prisional, o judiciário, a nossa legislação, a questão da investigação da Polícia Civil, o trabalho ostensivo da Polícia Militar, e o cidadão, que é a razão de existir de toda essa estrutura, ele tem que ter uma participação proativa, porque muitas das vezes o crime está ocorrendo ao lado da casa dele, na rua que ele passa, ele fica sabendo que onde tem alguma conduta criminosa de uma pessoa, enquanto não o alcança, ele se mantém afastado, ele é omisso. Ele tem que ter uma atitude proativa nisso aí, porque nessas culturas, igual você salientei, já com mais anos de existência ou com um amadurecimento, um comprometimento maior, eles ligam para a polícia e denunciam. Aqui no Brasil nós criamos aquela figura do dedo duro, né? Então, o dedo duro acabou que entrega ali. Não. É o tal do X9. Então ele tem que ter essa participação, porque, na verdade, o policial, ele é policial indeterminado dentro da sua carga horária, depois ele é um cidadão comum. E outra pessoa assume aquela responsabilidade de tocar o serviço, prestar essa segurança. Agora, os olhos da polícia são os cidadãos lá no seu bairro, na sua casa, na sua região, passando essas informações, ligando o 190, temos a viatura aí setorizada aqui em Goiânia, que tem um número lá plotado na parte traseira, onde ele pode lhe falar diretamente com o policial, sempre que possível. A maioria das vezes nós mantemos o mesmo policial trabalhando naquela região para ele estabelecer aí o vínculo com o comércio, com as pessoas, com as escolas,
com todos os segmentos ali presentes, para que ele tenha essa facilidade e vai passando, mudou um pessoal estranho para aquela casa ali, a gente não vê, não tem criança, entra muito carro, pode ser desmanche. Quer dizer, e muitas das vezes já mostra a reportagem que o cidadão é surpreendido porque tem uma estrutura criminosa funcionando ao lado da casa dele e ele é surpreendido. Quer dizer, ele está desligado. Agora, comandante, uma questão que ela atormenta e aterroriza. O crime sempre existiu e sempre vai existir, mas a cada dia que passa, ele se torna mais banal e com requintes de crueldade, e a banalização da vida, ela é muito comum. Então, assim, a gente tem mostrado, tem noticiado certas ações. Hoje a tecnologia evoluiu ao ponto de todo mundo ter um celular, ter uma câmera, essas coisas. Então, antes sabia-se do acontecimento, mas não tinha-se aquela visão. Hoje os crimes estão acontecendo com uma barbaridade maior, uma banalização maior da vida, e as pessoas clamam por justiça, clamam por isso, clamam por aquilo. Isso dentro do cidadão acaba criando para ele uma terra onde as pessoas estão à mercê da bandidagem. Uma resposta, uma forma, que o senhor fala da polícia colaborar, o cidadão às vezes colabora, mas nós temos aí uma justiça lenta. Mas a realidade é que os crimes estão cada vez mais banais e cada vez mais cruéis. Para o cidadão de bem, isso é um choque. E aí a polícia chega e normalmente a polícia ela tenta trabalhar essas coisas todas, mas fica dentro do cidadão. Nós estamos numa capital violenta, aonde tem grupo de extermínio, aonde nós temos chacinas, essas coisas assim. Como é que se dá uma resposta para a sociedade numa situação dessa, aonde a vida está tão banalizada e os crimes estão sendo cometidos de uma forma assim tão simples? Às vezes, já falamos sobre isso aqui, uma dose de pinga, 50 centavos, 40 centavos, valores pequenos ou motivos que não justificam, claro que não justificam um crime bárbaro, mas o aumento de chacinas e principalmente a barbaridade do crime aqui em Goiânia. Olha, André, o que isso aí nos preocupa é porque isso mostra que existe uma fragilização do núcleo familiar, porque grande parte das pessoas envolvidas são jovens, que são fruto aí de lares estruturados, se perderam com a droga e não tem um referencial de vida, porque ele não tem mão de obra qualificada suficiente, ele está à margem do processo de usufruir de determinado padrão de vida que uma parcela da sociedade tem. Agora, e quando isso eclode, vem através o extravasamento disso, através desses crimes bárbaros, violentos aí, que mormente envolvem a questão da droga, o crack, que é um dos fatores geradores de chacinas, porque muitas das vezes quem comete esse crime está sob o efeito do crack ou em razão dele, porque é o traficante que vai receber a dívida e etc, um desentendimento. Agora, esse trabalho, o que interessa para o campo da segurança seria a evitar esse fato, não é prender o criminoso que fez a chacina, porque as vidas foram perdidas, essas não tem remédio, essas estão irremediáveis, e prendermos esse indivíduo, isso é parte da solução do problema, mas esse trabalho proativo que nós chamamos, aonde tanto nós, Polícia Militar, temos que estar na rua ali, em sintonia com a população, passando, causando aquela impressão, se for necessário a Polícia Militar está ali, ao alcance visual, mesmo via telefone, e o cidadão também, ele ter essa capacidade proativa, porque é sabido que tem muitas mães que sabem que o filho trafica, o pai sabe, ele está envolvido com esse tipo de crime e ficam quietos. Só depois que a coisa perde-se o controle é que chega ao nosso conhecimento. Podemos dizer, mais ou menos, desculpe interrompê-lo, mas a droga é o fomentador disso tudo? O que a droga representa hoje dentro desse contexto da criminalidade? Olha, 80% dos crimes violentos podem ser imputados à droga. Hoje, 80% de todos os crimes violentos que ocorrem aqui em Goiânia têm correlação com a questão da droga. E aí nós temos uma outra questão. A partir do momento que a gente mostra chacinas, às vezes criminosos, ao ser presos, rindo, e no outro dia solto, aí vem aquela questão, pena de morte para os bandidos. Qual a opinião do senhor sobre isso?
Pena de morte, ela tem que ser muito discutida porque ela resolve um problema pontual em cima de uma pessoa. Agora, eu comungo a seguinte: pior do que não fazer a justiça é cometer uma injustiça. Diante de, igual eu falei, não se admite verdade sabida, né, o nosso arcabouço jurídico, a pena de morte resolve determinado viés do problema. Agora, não sabemos porque ela existe em determinados locais e os crimes continuam existindo. E aonde muitas das vezes não tem pena de morte, não temos esse viés desse crime. Ela resolve uma questão pontual do estuprador, do pedófilo ou do latrocida. Ele pode resolver aquele problema. Só que isso em si não é o fator inibidor do crime em toda a sua amplitude. Dentro disso, comandante, eu falei da tecnologia, de celulares, de câmera, essas coisas assim. Às vezes as pessoas, desculpa a expressão, mas às vezes falam assim: a nossa polícia é muito frouxa. Mas nós temos hoje órgãos, corregedoria, Ministério Público, que o policial ele tem que agir dentro da lei. E o bandido não. O bandido ele age contra... A margem da lei. A margem da lei. Então, queira ou não queira, esses mecanismos hoje foram criados para, às vezes, um policial, como aconteceu aqui recentemente, de um policial numa saidinha de banco, ele atirou num cidadão que tinha uma ficha imensa de cometer crimes, e aí, como as cenas foram mostradas, disseram: olha, houve excesso. Ele deu 6 tiros, 7 tiros, podia ter dado um tiro. Então, esses mecanismos externos... podia ter dado um tiro só no meio da testa. A imprensa diz que ele não deveria ter dado tantos tiros. Esse mecanismo que, às vezes, ele põe a polícia numa condição de extrema legalidade, mas não põe o bandido, porque a polícia tem que produzir provas contra o bandido. Já contra a polícia, qualquer indício é prova. Isso amarra um pouco o trabalho da polícia? Olha, nós temos o foco da nossa preocupação é o cidadão de bem. O marginal, ele, como foi dito, ele está à margem da lei, não obedece nada, né? Ele vai usar da violência, de toda a truculência, de todos os recursos, para ele completar o seu intento. Então, a polícia cidadã que nós temos que estar preocupado com o cidadão. Porque o pessoal, quando fala polícia frouxa, ele quer aquela polícia truculenta, grossa, que maltrata todo mundo. Não. Agora, o problema é quando como que nós vamos usar os parâmetros para diferenciar, num primeiro momento, quem é o cidadão de bem, quem é o marginal. Isso é muito complexo. Então, essa relação. Então, a polícia, ela está dentro desse foco da polícia cidadã. Tratar todo mundo bem. Agora, ser rigoroso com o marginal, responder, né? Porque, inclusive, dentro da própria da nossa legislação, o arcabouço jurídico prevê que o policial pode fazer uso da arma, né? Lá tem aquelas circunstâncias imputativas, aonde ele pode fazer uso da arma para se defender, para defender terceiro, estrito cumprimento de dever legal, tem tudo isso. Isso ocorre. Agora, o problema é diferenciar isso. Agora, como nós estamos num país democrático, as opiniões vicejam aí. Nós ainda não definimos o nosso perfil. Se nós estamos, muitas das vezes, refém dessa questão desses órgãos controladores, que deve existir, fatalmente, porque senão nós teríamos uma polícia onde, se fizesse aquilo que bem lhe prover, cada local seria uma atitude diferenciada. Porque o cidadão de bem, então, não teria medo. O cidadão não tem que ter medo de polícia. O cidadão tem que ver no polícia o seu amparo. Dentro da estrutura jurídica nossa, a polícia é o cidadão armado. A polícia está usando a arma pelo cidadão, porque senão todo mundo teria que cuidar da sua própria segurança e fazer a sua segurança do seu patrimônio, a sua segurança física, dos seus familiares. Então, a polícia é instituída com esse fim, a polícia militar. E a polícia civil desvendar aí os delitos que dependem de investigação. Então, eu falo, essa questão do policial falar que ele podia agir com mais rigor, com menos rigor, nós temos um padrão. Isso teria que ser em termos do estado todo, em termos de Brasil, tanto se você está em Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, a polícia ser única em termos assim, de padronização no trato com o cidadão de bem, porque a grande maioria da população brasileira é cidadão de bem. Eu não consigo estabelecer um percentual, 3%, 5%, que causa esse rebuliço todo? Eu não sei. Então, não falta à sociedade também a compreensão de que o policial é um cidadão, ou seja, é um ser humano? Porque a gente até debateu isso aqui nesse programa. E na época eu manifestei a minha opinião dizendo o seguinte, que quando há uma abordagem, o policial está abordando, o André,
ou o senhor, quando estiver sem farda, porque ele não é obrigado a conhecer o rosto do senhor, não é obrigado a me conhecer porque eu estou aqui na televisão, ele me para, ele não sabe se eu sou um rapaz do bem, se eu sou bandido, se eu estou armado, se eu sou desarmado, se eu estou sob efeito de droga, se eu não... Na primeira chegada ele não tem como saber isso. Então, quer dizer, e eu sempre falei isso, na abordagem, o policial parar alguém com a arma na mão e falar, desce do carro, na primeira abordagem, isso não é para constranger ninguém. Porque ele tem que entender que aquela pessoa que está ali para defender a sociedade, como o senhor mesmo disse, ele está ali parando alguém que ele não sabe como é que vai ser recebido também. Ou seja, há um estresse na vida do dia a dia do policial que nós, cidadãos comuns, não temos. O senhor que está já tem alguns anos de farda, como é que é, deixa eu ver a situação? Olha, é uma questão que existe toda uma doutrina, existe todo um ordenamento jurídico que disciplina essa atuação. Conforme o horário, o local, as circunstâncias, o policial tem uma postura na questão da abordagem, se define isso aí. Agora, o cidadão tem que entender que, muitas das vezes, hoje em dia tem mostrado aí que cidadãos aí que têm formação superior, são profissionais bem-sucedidos e, de repente, envereda pelo crime, o mundo do crime, não de forma contumaz. Nós tivemos que pegou um carro e saiu atropelando todo mundo, pegou uma arma lá em São Paulo, que parece que ele se apossou de 4, 5 carros numa sequência de acidentes e etc. Quer dizer, o policial, então, ele, pelo só o biotipo da pessoa, né, o aspecto físico, se é pobre, rico, feio, bonito, gordo, magro, não pode estabelecer o padrão de abordagem. Existem ali os critérios dos requisitos aí. Agora, o cidadão, quando ele for abordado, em primeiro lugar, a formação do policial, ele capacita ele a ir evoluindo as medidas restritivas que a gente chama. Desce do carro, mão na cabeça, eu não sei o que, tem as circunstâncias lá. Por quê? Ele não pode ter, por exemplo, um indivíduo aí bem trajado, né? Pode ser um sequestrador, porque como alguém dentro do porta-mala. Acabou aquela figura do bandido sujo, maltrapilho, muito pelo contrário. O bandido hoje, ele é inteligente, ele sabe que se ele estiver bem vestido, se ele tiver uma boa aparência, ele desperta menos a atenção do que se ele tiver maltrapilho. Então essa figura do bandido, dois exemplos, cara de bandido, acabou. Há vários anos atrás, eu me lembro que foi presa uma quadrilha de assalto que assaltava bancos, fortemente armada e muito bem organizada, treinada, sabia usar as armas, pareciam ter treinamento militar. Aí foram descobrir, investigando, era engenheiro, médico, eram profissionais liberais de São Paulo. Eles se juntavam uma vez, duas vezes por ano, assaltavam o banco, voltavam e continuavam vivendo a vida normalmente. E nesses assaltos havia violência, chegou a haver mortes. Então, quer dizer, é difícil saber isso. E agora, se eu não me engano, semana passada prenderam uma quadrilha que fazia contrabando com carros importados. O carro era legal, o carro não tinha problema nenhum. Bem vestido, de terno, gravata, bonito, ia para o Paraguai com seus carros importados, legais, enchia de muamba e vinha para o Brasil. O que está no ideário nosso da população, que o perigoso é aquele bandido maltrapilho ali, por assim dizer, né, que apresenta uma simplicidade. Não, hoje existe tão formas sutis de cometer os delitos. Por exemplo, aqui em Goiânia, alguém mandar um buquê de flor, falar que vai entregar um buquê de flor numa casa. Qualquer mulher vai ficar deslumbrada, não vai? E bandidos se utilizam desse artifício para adentrar a casa. Não funcionou um crime no setor sul algum tempo atrás, porque só tinha homens na casa. Mas receber flor, né? Aí desconfiaram e prenderam os bandidos. Mas, isso já aconteceu. Esses golpes de entregar coisas, né? Pessoas bem vestidas se passando aí por funcionários. Os ladrões de joalheria, conforme o local, eles chegam bem trajados para identificar, fazer o levantamento. Então, todos os funcionários, todas as pessoas, não ser suscetíveis, não é que é aquela neurose, né, desconfiança permanente, mas vamos estar aí com uma atenção voltada para essa realidade, que bandido não tem cara, o criminoso ele não tem cara. Mas agora existe um paradoxo. Mas o policial tem, porque está fardado. Esse está identificado e ostensivo. O policial chegou, todo mundo já sabe, está caracterizado essas coisas. Mas dentro do senhor fala assim, o bandido não tem cara, mas há um paradoxo. As ações da polícia se concentram mais contra os motociclistas, contra os motoqueiros. Tanto é que nas blitz, nas abordagens e até na rua, o motoqueiro está muito mais susceptível a uma abordagem do que uma pessoa num carro comum.
Como é que o senhor explica isso para essas pessoas que reclamam tanto? Ó, eu estou andando na minha moto, aí a polícia me para, manda pôr a mão na cabeça, encostar no muro, o cara passa de carro, só mostra o documento. Isso aí cada segmento desse, né, os motociclistas, de veículos, pessoas jovens e vai por aí afora. Existe o perfil do criminoso. Dificilmente eu nunca vi uma vovó de 70 anos em moto roubando. Então nós não vamos mexer com esse público, né, para esse tipo de delito. Agora, de moto, os bandidos se valem. Por que da moto? Veículo de fácil de manobras na rua, flui sobre calçada, na contramão, etc. Usa o capacete, que é a questão da não identificação. Goiânia é a capital das motos. Quer dizer, o indivíduo, ele se desfaz da roupa, troca, está com a blusa por cima, ele se perde. Até a descrição da população dificulta, porque ele estava com um capacete azul, aí troca com outro, porque uma coisa que nunca podemos perder de mente, isso para qualquer cidadão, por que nós orientamos para não reagir? É igual você falou, é um paradoxo, né? Ah, mas eu estou sendo violado e não tenho direito a reagir? É porque sempre existe a figura da cobertura. O bandido nunca age sozinho. Tem a figura da cobertura, que vai estar de carro em outra moto. Ele pode até dominar esse aqui, mas a retaguarda dele, do bandido, está coberta, e o do cidadão não. Então eu falo, esse perfil de abordar as motos tem razão disso, que os marginais se valem desse número excessivo de motos em Goiânia, as facilidades que eles apresentam. E a Polícia Militar se utiliza de determinadas estratégias, né, e táticas para fazer as operações voltadas para essa realidade, porque grande parte aí dos roubos de veículos e rouba pessoas nas ruas utilizando moto. Porque é barato, é um veículo barato que compra-se fácil, é muito fácil roubar uma moto, porque ela não tem a chave codificada igual do veículo, né? A moto é mais suscetível de ser furtada. Então, essa facilidade de lançar mão com todas essas conveniências leva a essa situação, então, deles se valerem disso, e a polícia, então, aborda os motociclistas. Havendo excessos, o cidadão, ele tem aonde recorrer? Olha, qualquer cidadão, ele pode se dirigir até a Corregedoria da Polícia Militar. Existe a Corregedoria Geral da Secretaria de Segurança Pública, onde ele pode ir lá e fazer a sua denúncia. Eu não gostei do policial fez aquilo, o policial me tratou desse jeito, me agrediu e etc, etc. Temos lá no setor sul, na 83, quase chegando no CEPAL, funciona a nossa Corregedoria ali, na 83. E temos também temos a ouvidoria do Estado. Agora, muitas vezes não é só para denunciar o policial. Quando tiver que falar algo de positivo, também que o faça. Isso mexe com o ego do policial para dizer que ele está no caminho certo, lá na comunidade dele, para que ele se sinta estimado, está no caminho correto e seja reconhecido. Porque muitas das vezes é questão da nossa cultura hipervalorizarmos o erro. A pessoa fez 9 coisas corretas, a 10ª que ele errou, ele só vai ser lembrado pelo que ele errou. Isso aí, para o ser humano, isso mexe com a sua autoestima, com a sua capacidade de continuar prestando. Tá, mas aí, uma outra questão, só para terminar aqui, Urias, para a gente terminar esse assunto. O cidadão reclamar da polícia para a polícia. Ele vai lá na corregedoria, ele encontra um policial. E queira ou não, no jornalismo tem, na polícia tem, no judiciário tem, em todos os lugares tem um tal do corporativismo. O cidadão chega lá reclamar da polícia para a polícia. Comandante, corroborando com essa pergunta do André, que é justamente o que eu ia falar, eu tenho conheço um caso de um amigo nosso, amigo do André também, se não me engano foi nesse bar aqui próximo, tem um senhor que vigia os carros, um rapaz, não sei, houve excesso dos policiais com relação a esse vigia de carros, chegaram, bateram nele, alguma coisa assim. Isso é coisa antiga, não é coisa recente, não. Tem uns 3, 4 anos. Ele juntou algumas pessoas que estavam no bar, que conheciam o vigia de carros, e foram até a corregedoria. Chegou lá, ele disse que foi a primeira e a última vez que vai até a corregedoria. Porque ele chegou lá, numa sala, os dois policiais que estavam na viatura sentaram frente a ele, tal qual o senhor está aqui agora, armados, na frente dele, e perguntaram para ele, o que os dois rapazes fez? Quer dizer, eles, embora ele tenha mantido o depoimento, falado o que aconteceu, ele se sentiu extremamente constrangido por ter feito uma acariação entre ele e os policiais, e numa situação onde ele estava dentro de um quartel, ou sendo ouvido por um policial e mais 2 policiais frente a ele, armados,
Quer dizer, não é que poderia acontecer uma coisa, mas a situação constrangedora e que inibe a denúncia. Esse procedimento também não estaria... Vamos colocar todas essas questões. A polícia ela tem um disque denúncia, aonde o cidadão ele pode fazer a denúncia sem se identificar. Não caberia na corregedoria também um telefone onde o cidadão pudesse denunciar a polícia sem se identificar? Dentro de tudo isso. Questão de denúncia anônima, muitas das vezes, em razão do nosso direito, a denúncia anônima ela não tem a validade de prova. Se não tiver a vítima ou a pessoa que leve, muitas das vezes, quando se tem a denúncia anônima, começa-se o processo de apuração. Só que nós chegamos, muitas das vezes, em determinado questionamento, que não achamos a pista. Por quê? Denúncia anônima, ela tanto isso no Ministério Público, na Polícia Civil, em todos os outros órgãos mas, aí. Por exemplo, vou dar um exemplo claro. Um cidadão liga e fala, olha, a viatura tal, os policiais tais... estão agindo de forma não de acordo com a lei. Isso aí não pode despertar... Todos os dias eles fazem tal coisa errada. Exato. Dentro da polícia, acompanhar os passos daquele policial para que haja uma punição, porque é constrangedor. E outra coisa, o cidadão pode chamar a polícia para a polícia? Pode chamar, não tem problema nenhum. Geralmente, como nós temos uma estrutura hierárquica, se lá tem um soldado, um cabo, um sargento, vai ter que ser alguém de graduação ou posto superior a ele. Porque ele, se for ter que ser detido, preso, tem que ser por uma autoridade de posto ou graduação superior a dele. Pode, normal. Agora, essas denúncias não precisam ser especificamente na nossa corregedoria, não. Pode ser no Ministério Público, pode ser em qualquer órgão, que o processo apuratório, ele vai ocorrer, porque vai ser remetido para a nossa corregedoria, vai ser designado alguém para que faça o processo apuratório. Inclusive a pessoa, posteriormente, que existem os prazos aí para que se faça a abertura do procedimento, tem ali os prazos para... segue o mesmo trâmite do inquérito. Tem a ampla defesa, onde a pessoa vai ser ouvida, a rolar as testemunhas e etc. Tem lá o prazo de 30 dias, 40 dias, conforme o procedimento, ou as provas que tem que fazer, as diligências que tem que se fazer, a pessoa posteriormente pode se voltar na nossa corregedoria, ou com um número de protocolo, quando ele presta a denúncia, para ele acompanhar qual foi o desfecho, como é que está o andamento daquilo. É possível isso aí. Só que muitas das vezes a pessoa denuncia e deixa, né? Ele não se preocupa mais em continuar acompanhando. Ou às vezes é coagido. Pode ocorrer. Intimidado. Agora, essa questão, igual eu falei, se ele não se sentir com liberdade para poder ir na corregedoria nossa, pode ir no Ministério Público, pode ir na própria Polícia Civil, pode ir na Ouvidoria do Estado, tem um 0800, que eu não me lembro o número agora, mas tem um 0800 aí que liga e passa o fato, e nesses casos de denúncia anônima, a gente começa a acompanhar. Se materializar, porque tem vezes que conduta... aquela conduta é passiva de ser materializada, igual todo dia vai em tal lugar, faz isso, faz aquilo, é uma coisa. Casos concretos, cada um tem que ser analisados individualmente, porque, ele pega a propina do João, não acontece isso, não sei o quê. Mas na hora que ele está de folga, sem farda, e não sei o quê. Fica difícil você estabelecer um enjame nisso, é um indício, mas para que nós possamos imputar essa conduta a ele, principalmente a questão de corrupção, que tem o ativo e o passivo, onde a outra parte fala, não mexeu com isso não. Tem um caboclo em tal local que faz isso com o policial. Aí chega lá e pergunta, você faz isso? Não. E aí? Chegamos no beco, né? Comandante, nós temos pouco tempo e dois assuntos importantes a tratar. A redução da maioridade penal. Hoje, grande parte dos crimes que são praticados, o menor de idade ele assume ali porque ele não tem o mesmo rigor da lei. O senhor é contra ou a favor a redução da maioridade penal e o papel do menor no crime? A nossa jurisdição ela cria uma situação ambígua, né? Quem vota pode ser votado? Não, no caso de 16 anos. Mas como ele tem direito de escolher e opinar nas distintas nações, eu acho que ele tem que ser responsabilizado, sim, com a redução da sua maioridade. Então o senhor acha que... Agora, de que forma que os menores de idade, não vou dizer que atrapalha, mas fomentam o crime? Justamente hoje, devido ao Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê que a sanção maior que ele pode pegar são 3 anos e a bandidagem, o aliciamento desses bandidos, muitas das vezes até com uma certa conivência de determinadas famílias, porque chega um dinheiro fácil. Nós esbarramos em outra questão também, que é a questão do menor não poder trabalhar, né? A não ser como aprendiz, tem tudo isso. Ele trabalha para o mundo do crime.
e não dentro de uma estrutura formal, organizada, né? Então, nós criamos essa ambiguidade dentro da nossa realidade. Agora, ele é aliciado pelo criminoso, porque se ele for pego conforme a faixa etária, ele não é penalizado em nada se for menor de 12 anos, se não me falha a memória, ele não é responsável de 14, e a partir daí ele só tem aquelas medidas socioeducativas que enseja apenas no máximo de 3 anos. Então tudo isso aí são fatores motivadores para que os criminosos se lancem em mão, porque menores aí dirigindo os carros roubados, menores cometendo determinados delitos, aquele que matou aquele senhor lá na panificadora no setor sul algum tempo atrás, todos menores. Quer dizer, que foram roubar e matou lá o senhor dono da padaria. Então, são fatos lamentáveis e eles se valem justamente dessa inimputabilidade deles, no máximo 3 anos, então para se valer do crime. É um fator agravante que colabora para esses índices que nós temos aí. Vamos falar, para não ficar um programa muito pesado, onde a gente passa aquela coisa assim, estamos num momento de caos, né? Polícia comunitária. Olha, é o caminho, porque, igual eu falei, o policial militar é o cidadão armado, que foi outorgado a ele, através da lei, a ostentar uma farda, tem o poder de polícia de determinados procedimentos, pode e não pode, para o cidadão, conforme previsto em lei. Você não pode fazer isso ou aquilo, essas condutas ilícitas que é tipificado. Então, é o cidadão que está fardado naquele momento que depois volta a ser um cidadão comum, que vai à escola, vai ao shopping, joga sua peladinha final de semana, normal. Agora, a questão da polícia comunitária é justamente essa interação. Porque nós, do Estado brasileiro, a gente percebe que muitas das vezes a polícia ela foi utilizada a serviço do Estado. A polícia tem que estar a serviço da sociedade, para atender às demandas da sociedade e não às demandas do Estado, porque muitas das vezes o Estado ele funciona, eu falo o Estado, o ente jurídico como todo, né? O Estado de Goiás, Minas Gerais não, ele funciona muitas das vezes oprimindo o cidadão. Então a polícia tem que estar para defender os interesses do cidadão, né? Dentro dessa estrutura de ser polícia, aonde manter a ordem, a paz e a tranquilidade para que cada um siga a sua vida aí normalmente, desenvolva a sua atividade, tenha o seu lazer da melhor maneira possível, dentro das suas possibilidades. Outro tema também, a pessoa fala assim, aumentou muito a criminalidade, mas o cidadão, o senhor mesmo falou, quando não acontece comigo, não estou preocupado. Então, de que forma que o cidadão poderia colaborar com a polícia para que a criminalidade não aumentasse? Por exemplo, a gente passa às vezes 11h30, meia-noite, vê o casal namorando dentro do carro, aí a pessoa sai de casa, ela se esquece de trancar a porta, ou seja, qual seria o papel do cidadão para contribuir também com a diminuição, trocando em miúdos, né, para não se deixar ser vítima da criminalidade? Olha, primeiramente, é uma atitude que a gente chama proativa, ele não ser aquele passivo, perfil vitímico, como você salientou. Ele deixa a chave na ignição do carro, o carro aberto, vai sair de manhã cedo e não observa se tem alguém parado na porta da casa dele, sentado de moto do outro lado ali e tal, atrás de uma árvore. Ele simplesmente abre o portão, né, com o controle, deixa o carro funcionando e volta para buscar a pasta. Esse carro é um convite para o ladrão roubá-lo, não é? Quer dizer, ele está tendo um perfil vitímico, ele está facilitando a ação do criminoso. Porque o roubo ocorre aqui em Goiânia, que 7 horas da manhã, o indivíduo saindo de casa, vítima desse perfil. Outro detalhe, muitas das vezes a pessoa faz uma reforma, um exemplo, uma reforma da casa com ele e a família dentro. E aí entra pedreiro, sai pedreiro, servente, portão aberto o dia todo. Nós temos vários casos que o criminoso se apercebe disso, chega, adentra a casa, domina todo mundo, devido àquele movimento. Então, são precauções que tem que se fazer e nas pessoas que vão prestar serviço para uma determinada família, seja ele do serviço doméstico, seja ele uma prestação eventual, tomem cuidado, desde instaladores de cerca elétrica, instaladores de TV a cabo, vistoria aí da dengue, que deve deixar entrar, mas faça a identificação, ligue se tiver dúvida, né? Tem uma senhora, só tem criança e a funcionária ali, a babá, ligue para o órgão que controla esse lá, tem na lista telefônica, ele apresenta, porque muitas das vezes usa um jaleco, um crachá e adentra a casa. Então isso é um perfil proativo. O cidadão ele não pode ser vítima. Por que isso acaba inibindo as outras sociedades que não existe esse tipo de delito? Porque o ladrão, ao tentar esse golpe, ele vai ser desmascarado, porque, infelizmente, a nossa população ela é oriunda da área rural. Goiânia, né, na década de 80, tinha 500, 600 mil habitantes. Hoje nós estamos com 1 milhão.
Mudou, nós urbanizamos, né? Só que muitas das vezes nós temos aquela visão bucólica do interior, casa de muro baixo, portão aberto, cumprimentar o vizinho, à tarde sentar na porta de casa, tem tudo isso. E não mais existe hoje em Goiânia, a realidade é outra. Então, o cidadão, ele tem que ter essa visão para que ele não seja surpreendido. E aí acaba deixando de ocorrer esses delitos, naturalmente. Uma última pergunta minha, pelo menos. O fevereiro foi, nos últimos anos, um dos meses mais calmos ou menos violentos da história. A gente teve redução em Goiás de 20% no número de homicídios, em Goiânia 24%, em Aparecida 37%, se eu não me engano. Só no entorno de Brasília que teve mais ou menos o mesmo crimes contra a vida, homicídios. Eu não gosto de tratar crime com percentual, porque o que interessa é o valor absoluto, mas eu só tive acesso aos percentuais. Eu acho que quando fala, olha, morriam 500, hoje morre 250, continua sendo muito, né? O percentual ele pode mascarar isso aí. Mas, por outro lado, a gente também trabalhando com pesquisa, a gente vê cidades do interior onde não acontece um homicídio há 10 anos, o máximo que acontece é furto de galinha, roubo de galinha em Sexta-feira da Paixão. E lá naquela cidade, o sentimento de insegurança é enorme. Nós vivemos isso também em Goiânia, ou seja, esse sentimento de insegurança, ele se dá porque há realmente uma violência e que precisa ser repelida, ou nós temos também boa parte disso, aquele sentimento de insegurança provocado por nós da mídia, porque é o que chega no interior e as pessoas têm medo de falta de segurança, sentem a insegurança, não é por nada, é por causa da televisão que entra em casa e fala que há insegurança. Então, as variáveis que compõem esse cenário aí, e a leitura que nós podemos fazer, nos leva à seguinte conclusão. Já que lá não ocorre esses tipos de crimes comumente os maiores conglomerados urbanos, e as pessoas têm medo, os tipos de delito que ali ocorrem são, igual falou, roubos de pequeno vulto, né, de pequena monta, lá, o roubo da galinha, etc. Um bêbado lá que cai ou tem um desentendimento no boteco. Isso é justamente porque chega esse cenário para ele. Porque as famílias são tradicionais, todo mundo se conhece pelo nome ou até pelo apelido, né, naquele local. Então, eles não tinham nenhum fator que gerasse essa insegurança. Agora, obviamente, o senso comum que leva a essa conclusão é que, óbvio, o papel da imprensa é mostrar o que ocorre. Agora, as pessoas também, mas só que elas têm que ser levadas a refletir as causas, as circunstâncias que ocorreram. Porque o que nós percebemos é que grande parte, na questão do homicídio, igual eu falei, trabalhar em número absoluto ou os relativos, tem os seus dois viés. Porque quem tem só uma vaca e morreu a vaca, ele perdeu 100% do rebanho, né? Então, acabou. Não é por aí. Agora, o cidadão, ele tem que ter o entendimento que a conduta, o ritmo de vida que ele leva é que determina esse grau de periculosidade que está exposto à violência. Ok. Coronel, infelizmente acabou o nosso tempo. Muito obrigado pela entrevista. Um bom trabalho para o senhor, que Deus o abençoe, porque quando a nossa polícia trabalha, nós estamos seguros e nós desejamos muito sucesso para o senhor nessa nova empreitada, que não vai ser nenhum desafio, porque o senhor já é mais do que capacitado para exercer esse cargo. Parabéns aí pela promoção e cuide da população. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, André, e deixar aí essa parceria com a imprensa, aqui com a TV Capital, aonde qualquer sugestão, percepção que vocês estão aí infiltrados, né, nos lares de Goiânia e Goiás, aí do mundo todo, através da internet, nos traga, porque a polícia tem que trabalhar em sintonia com a população, porque uma das coisas que ocorre é a questão a polícia desenvolver um trabalho em horário e local inadequado, porque o problema está ocorrendo em outro dia e em outro horário. A polícia, o dia que ela está ali, não ocorre nada. E quem sabe disso é o cidadão. E através de vocês pode ser capitalizados para nós tenhamos essa sintonia. Daí a questão da polícia comunitária. Ok, muito obrigado. Amigo Urias, obrigado também. Bom dia. Bom dia, obrigado. E o senhor acabou de falar aqui, eu acabei de falar isso do Twitter há pouco tempo. A polícia tem que estar no lugar certo, na hora certa. Porque chegar com remédio, eu cheguei a tempo, só que eu levei o remédio errado. Isso é verdade. O cidadão morreu. É verdade. Assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Argumento. A todos vocês, nosso muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até amanhã. TV Capital, a imagem de Goiás.
Assista a TV Capital também na internet. Acesse o site e confira toda a programação ao vivo. www.tvcapitalgoiania.com. TV Capital, a imagem de Goiás. Capital Urgente, de segunda a sexta ao meio-dia, aqui na TV Capital. Nos momentos mais importantes da sua vida, a Samed sempre esteve ao seu lado. São 37 anos cuidando do que há de mais valioso, a saúde da sua família. Hoje a Samed coloca toda a sua estrutura e tradição em favor da vida. Com o Plano Multisaúde, a Samed atende a todas as especialidades médicas, em convênio com os melhores hospitais. Samed, a vida toda com você. Momento eletrônico direto da Infatec Informática com Humberto Brasil. Infatec Informática em Campinas. 3233-1750. Vem comigo aqui, tem de tudo para você. Só para carros. Várias marcas e modelos diferentes com ó pra cá. Tem também para você alto-falantes. Aí, Beto Brasil, Infatec Informática. Tem de tudo para você. Vem comigo, mostra aí, Infatec Informática. Olha só o que tem novidade para você, motoqueiro. Retrovisor com som. Você vai andar com a sua moto ouvindo um som aqui da Infatec Informática. Liga agora. 3233-1750. É Infatec Informática e ponto final. TV Capital, a imagem de Goiás.